Estamos de volta no programa Políticas aqui pela TV Nova Nordeste, conversando hoje sobre economia e cultura. Nós falamos no primeiro bloco sobre o papel do economista e do primeiro-ministro da cultura do país, Celso Furtado, figura importantíssima na história recente do Nordeste e a história recente de Pernambuco, o homem que criou e implantou a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, um dos primeiros pensadores de forma mais ampla sobre o desenvolvimento local. Mas também vamos falar de outro personagem interessantíssimo dentro da cultura pernambucana, o designer, o artista plástico, o articulador e também um homem profundamente ligado à cultura, como o Celso, chamado Aloysio Magalhães. Aloysio Magalhães faria 90 anos se estivesse vivo nesse momento, mas faleceu na Itália de uma forma violenta, teve um ataque cardíaco, dramática. E a Fundação Joaquim Nabuco fez recentemente um seminário para exatamente homenageá-lo dentro desse aspecto multifacetado de artista plástico, de designer. Só para vocês terem ideia, Aloysio Magalhães desenhou o dinheiro brasileiro na época do Cruzeiro, né? Fez as cédulas modernas e implantou um patamar moderno no dinheiro brasileiro que foi visto por todo mundo como uma coisa muito interessante. Já o valor econômico dele em relação às moedas fortes era completamente diferente na época, mas isso não importa. Importa era o valor artístico das notas, né? E o que foi essa homenagem que foi feita pela Fundação Joaquim Nabuco a Aloysio Magalhães? Bom, em primeiro lugar, Aloysio foi um homem além do seu tempo. E, nesse sentido, ele produziu, entre outras coisas importantes, a defesa de Olinda como patrimônio cultural da humanidade, junto à Unesco, e foi a defesa que ele fez em cima de gravuras por ele próprio desenhadas, que sustentou o discurso de defesa da eleição de Olinda. Mas, ao lado disso, uma política estrutural de gestão da cultura brasileira. Esse que é o grande produto da inteligência de Aloysio. Ele, de certa forma, foi um continuador da política de Rodrigo Melo Franco, no IFAM, e ele acentuou, enfatizou, ressaltou a importância na cultura brasileira de preservação dos bens imateriais. Ele, além de fazer a defesa da preservação dos bens materiais, sobretudo na linha dos bens culturais produzidos pelas comunidades, por Zezinho de Tracunhaém, por exemplo, ele chamou a atenção para a necessidade de preservação dos bens imateriais. Por exemplo, a gastronomia, o frevo, todos esses valores que estão no imaginário social brasileiro e que poderiam se perder ao longo dos tempos, e na concepção aloysiana de cultura, ele conseguiu costurar uma política que harmoniosamente juntou a preservação dos bens arquitetônicos com a preservação dos bens imateriais da cultura brasileira. E isso foi, num determinado momento, uma espécie de vanguarda, né? Na época em que vivíamos ainda um período militar e que ele começou a falar dessas coisas que estavam totalmente fora daquele paradigma do que seria a cultura, né? E eu queria saber de você como ele se articulou depois de lançar todas essas questões importantes desses bens imateriais da cultura. Como foi o desdobramento disso tudo? O que foi que restou de Aloysio Magalhães em relação à cultura brasileira, em relação à cultura pernambucana? Eu acho que
Aloysio frutificou de um lado e foi amputado de outro lado. Aloysio foi amputado na medida em que suas ideias, por exemplo, na Fundação Promemória, como um braço mais flexível do IPHAN, terminou sendo revogado depois que ele morreu e deixou a Secretaria Nacional de Cultura. Mas há um ramo extremamente vigoroso, poderoso, viçoso da política e das ideias de Aloysio que frutificaram, não é? Essa ideia de gestão da cultura com a preservação dos bens imateriais é uma coisa que ninguém mais discute e que avançou e que, com as novas tendências de incorporação à cultura brasileira, do afro-brasileirismo, dos valores da africanidade, dos valores do negro, todas essas ideias, a partir da base social, dos artesãos, do artesanato popular, todos esses valores passaram a se incorporar à cultura brasileira como fruto de uma visão completa, de completeza cultural, que é o principal legado de Aloysio Magalhães. Na sua gestão, a gente se vê resgates importantes, como o do Celso Furtado, do próprio Aloysio Magalhães, mas a Fundação também olha para o futuro, não? Bom, esse é o compromisso, não é? No sentido de identificar no horizonte aquelas possibilidades que correspondem à missão institucional da Fundação Joaquim Nabuco. Nesse sentido, nós temos investido fortemente nos museus, seja o Museu do Homem do Nordeste, que é um museu de inspiração antropológica e que vem realizando um trabalho importante de não só identificação, mas de exaltação dos valores brasileiros, mas também no sentido de desvendar os véus que cobrem o horizonte futuro da economia pernambucana e nordestina, sobretudo na direção da economia criativa. Aí está um dos futuros alternativos da economia brasileira e da economia mundial. E a Fundação Joaquim Nabuco está investindo nesse sentido, de modo a tornar sempre a instituição contemporânea do futuro. Quando se fala em economia criativa, às vezes a mente de quem vê, de quem ouve, viaja pensando formas mais esdrúxulas do que é a economia criativa. Você teria alguma definição do que é essa economia criativa, que a Fundação pode mexer com ela, pode atuar? Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte: o cinema do museu da Fundação Joaquim Nabuco, que é uma das salas mais modernas do ponto de vista tecnológico para os cinéfilos, para os que gostam de cinema, acaba de introduzir uma prática quinzenal que é o cinema para as pessoas que têm deficiência na visão e na audição. Então, as pessoas que têm deficiência de visão e audição têm, em Pernambuco, hoje, no Recife, no cinema do museu da Fundação Joaquim Nabuco, a possibilidade de assistir filmes. Isso é economia criativa. Isso é colocar cinema e tecnologia juntos à disposição do cidadão. O segundo exemplo que eu dou é a realização de um seminário internacional de economia criativa, juntamente com a Universidade Católica de Pernambuco, no mês de março de 2018. Nós vamos convidar e trazer até o Recife especialistas mundiais em economia criativa para discutir a junção entre cultura, tecnologia e mercado. E aí a vocação cultural de Pernambuco, da sua culinária, da sua pintura, da tecnologia, da moda, da música, do teatro, da museologia, vão estar juntos
de modo a tornar essa vocação pernambucana, que junta o porto cultural e o porto digital, como um polo de economia criativa na região. Exato, porque Pernambuco há muitos anos que fazia economia criativa sem saber que era economia criativa, né? Que tinha um nome, essa forma de agir, porque é um estado que culturalmente é muito rico, culturalmente tem muito a dar à nossa economia. A gente precisa apenas de botar a agulha e linha para costurar uma vocação que é explícita da cultura e da tecnologia pernambucanas. Exato. Conversamos aqui com o Luiz Otávio Cavalcante, presidente da Fundação Joaquim Nabuco, aqui no Recife. E no primeiro bloco falamos sobre o encontro de especialistas em Celso Furtado, que gerou toda essa discussão, inclusive um livro e um vídeo. Esse vídeo está à disposição das pessoas? Tanto o vídeo quanto o livro na Fundação Joaquim Nabuco. Exato. E que surpresas pode um estudante de economia pode encontrar nesse debate, nesse encontro de Celso Furtado? Em primeiro lugar, a atualidade do pensamento econômico e social de Celso Furtado. Em segundo lugar, a chance que o estudante, o professor, o pesquisador tem de encontrar no acervo da Fundação Joaquim Nabuco um poderoso instrumento de realização profissional. Exato. É outra coisa interessante que as pessoas não conhecem muito bem. Por exemplo, a biblioteca e todo o acervo hoje disponível no portal da Fundação para os pesquisadores de todo o Brasil e de todo o mundo focarem aqui. Isso precisa ser divulgado, isso precisa ser explicitado, né? E para quem quer se especializar, a boa notícia é a criação da Escola de Inovação e Políticas Públicas, que já está funcionando e cujos cursos podem ser acessados através do portal da Fundação Joaquim Nabuco. Conversamos aqui com o presidente da Fundação Joaquim Nabuco, Luiz Otávio Cavalcante. Falamos sobre o resgate dentro da história nordestina de Celso Furtado e também Aloysio Magalhães e o futuro dessa fundação. Luiz Otávio, muito obrigado pela sua presença e ao telespectador, até o próximo programa.